Eu sou Ingrid, trabalho na equipe de nutrição do Hospital Infantil João Paulo II, e a Bárbara me convidou para falar para a equipe da residência toda sobre a nutrição hospitalar. Eu tive lá com ela para levar uma demanda específica da nutrição, um desafio novo que eu assumi no lactário, agora no mês passado, né, tem 2 meses já. E aí acaba que ela deu a ideia da gente fazer um curso de nutrição e trazer esses temas já para serem discutidos. Então, vocês já têm 4 semanas, né, que já estão falando desse tema da nutrição, e hoje eu vim falar um pouco sobre a alimentação hospitalar. Aí talvez o nome nutrição hospitalar englobe muito mais assuntos do que o que eu venho falar hoje, mas eu vou dar uma pincelada em cada ponto desse assunto, e no final também eu já combinei com a Bárbara de deixar no drive de vocês as referências todas que eu usei, os materiais, que eu acho que quem quiser complementar mais pode buscar, e eu também sempre estou à disposição, né, para quem precisar e que quiser mesmo ter o contato lá. Então, eu vou falar um pouquinho da alimentação hospitalar e do cuidado nutricional do paciente pediátrico do Hospital Infantil da rede pública do Hospital da FHEMIG, né, da rede pública estadual aqui de Belo Horizonte, que é o Hospital Infantil João Paulo II. Aí, às vezes, nem todo mundo me conhece, né, assim, eu não fiquei muito tempo, já apesar de já ter 17 anos que eu trabalho na rede FHEMIG, não tem muito tempo que eu fiquei nas enfermarias, então talvez nem todos os residentes me conheçam, assim, quem é a Ingrid, que nutricionista é essa. Eu sou tutora da residência de nutrição hoje, junto com o Marcelo, que também é nutricionista. Eu fico só 20 horas no hospital, e eu assumi recentemente um pouco mais o lactário, que já era uma área que eu já trabalhava antes, no período anterior. Então, na nutrição, eu mudo um pouco de área, já estive no segundo andar, no terceiro andar, agora de novo no lactário. Essa área de gestão é a área que eu tenho mais afinidade. Mas quando a gente fala de alimentação hospitalar, né, de nutrição hospitalar, então surge essa dúvida também, né? O que esse nutricionista faz? E também tem essa interface toda dessa questão administrativa da nutrição e desse fornecimento de alimentação, que tanto é de mamadeira como no dieta enteral, seja no frasco, seja na forma industrializada, que a gente já tem também hoje muitas formas que já vem pronta para o uso, seja alimentos, e tem também a parte burocrática da nutrição, né, que é a parte mesmo de cálculo dietético, dessas discussões, e a gente entender o que é melhor para cada caso. Eu sei que vocês que já estão no Hospital Infantil João Paulo II, nessa residência, veem que a gente é um hospital que tem essa característica de receber várias doenças raras, então eu acho que aí a nutrição, a gente tem um trabalho lá excelente da equipe de nutrição, da Adina, que já se debruça a trabalhar sobre esse tema há muito tempo. Então, hoje ela também apoia a residência, os residentes têm participado dessas corridas, acho que vocês já vivenciam, né, como que a nutrição pode ser diferencial no tratamento de algumas doenças que têm o tratamento dietético. Mas não só nessas situações, em outras, eu pretendo que, como que a gente vai falar aqui agora, vocês consigam entender em que mais a ação na prescrição médica pode auxiliar nesse cuidado também da nutrição, e em que a nutrição pode estar auxiliando vocês também esse cuidado mais aprofundado. Eu sei também que nem todo mundo que está aqui vai continuar trabalhando no CGP, claro que a gente gosta de ver os ex-residentes lá de novo, é maravilhoso, mas eu sei que vocês vão estar em outras cidades, em outros locais, que às vezes nem nutricionista vai ter, infelizmente, então que seja também uma referência ou material para vocês terem lá guardadinho para consultar depois, para saber o que a gente pode, que vocês podem fazer com o nosso apoio também. Já fica aqui também nosso contato lá no final, que vocês podem sempre contar conosco. Vocês já, acho que já aprenderam isso, né? Que vai ser todo mundo filho do CGP, né? Daqui para frente. A Fatinha faz isso muito bem, mas aí todo mundo pode já se sentir filhote lá desse serviço. O serviço de nutrição e dietética, que é esse que é o nome novo dado nessa junção do complexo de urgência e emergência, ele tem muitos profissionais. Lá no nosso serviço, a gente tem nutricionistas, técnico de nutrição, lactário, e as copeiras. Algumas dessas profissionais são próprias da FHEMIG, outras são de serviços terceirizados,
e tem uma outra que é um contrato de fornecimento de refeições, que hoje também fornece algumas das copeiras. Então, a gente tem uma miscelânea de fornecimento, né, desses profissionais para a gente hoje. Mas a alimentação hospitalar, ela não existe sem a prescrição médica. Tudo começa na alimentação hospitalar com a prescrição médica. Tá? E a importância dessa prescrição ser bem interpretada pelo serviço que vai produzir. E essa alimentação hospitalar também ela não existe sem a copeira. O serviço de nutrição, né, o serviço da dietética, ele está aí nesse meio, nesse emaranhado de situações que vão acontecer entre a prescrição médica e o fornecimento propriamente dita para o paciente, a hora da verdade, lá no leito do paciente, né? Então, se a copeira tiver toda descabelada, com a máscara caindo, a prescrição pode estar excelente, eles vão achar que a nossa comida é péssima. E, infelizmente, a gente tem problemas com o fornecimento de refeição transportada, que é o serviço que a gente tem hoje. Eu estou de férias, né? Estou até aqui no sítio da minha mãe, mas eu sei que a gente teve problemas recentemente com as refeições servidas, não só em hospitais, mas em vários serviços de alimentação. Isso, o serviço de nutrição sempre passa por essa busca e tenta minimizar isso ao máximo, todos os problemas com a alimentação. A gente sabe que isso pode manter o paciente mais hospitalizado, ou pode trazer outros problemas na hospitalização para esse paciente. A alimentação hospitalar vão ser dois serviços, né, que existem nos hospitais, então a maioria dos hospitais chamam de nutrição clínica, e esse serviço de alimentação hospitalar e assistência nutricional se dá na junção desses dois. Eu brinco bem com os nutricionistas, com os residentes da nutrição, que é a técnica dietética aplicada à nutrição clínica. Então, tudo que a gente quer aprendeu para uma gestão de um restaurante industrial, mas aplicado para todas as doenças juntos no mesmo usuário, com as limitações que a gente tem de oferta de alimentos e de horários dentro de um hospital. Então, essa é a caixinha da assistência nutricional, da nutrição hospitalar, dentro do universo da alimentação hospitalar e da nutrição. Essa assistência nutricional, ela vai ter vários passos e vários aspectos. Eu vou tentar nomear aqui alguns, mas não vou me ater a explicar cada um deles, porque eu vou querer falar um pouco mais para frente com vocês do que eu acho que realmente seja o diferencial. Tem muita coisa que vocês podem achar em muitos materiais, né? Avaliação dos dados antropométricos, eu acho que esse é o ponto, né, que mais vê o nutricionista lá, talvez, né, colocando os dados antropométricos dos pacientes dentro das curvas e avaliando, né, os parâmetros de crescimento, ou quando vocês mesmos médicos ou profissionais da enfermagem têm esses dados antropométricos, percebem algum desvio, já chamam o serviço de nutrição, né, assistência nutricional para apoiar, seja numa organização dessa oferta dietética. E dá para fazer isso também com esses dados antropométricos secundários. Então, mesmo que eu não tenha os dados de peso e altura, eu posso ter medidas secundárias, altura do joelho, circunferências, né? Tem situações que eu não posso mesmo fazer a medição do peso, então é possível fazer avaliação de dados antropométricos, mesmo que eu não tenha a balança. Claro, a gente sabe que o ideal, né, que a gente tivesse a balança próxima e tenha próxima dos ambulatórios e mesmo no andar, né, das enfermarias. A avaliação das informações dietéticas, e aí eu acho que faz a maior diferença. A gente tem pessoas que vêm de regiões diferentes, culturas diferentes, e a assistência nutricional, de uma certa forma, tenta adequar dentro das limitações que a gente tem, entender melhor essa informação dietética, o entendimento que essa família, né, que esse informante fala dessas informações dietéticas, né, da alimentação do dia a dia, para a gente conseguir fazer um parâmetro melhor. A avaliação dos parâmetros bioquímicos que se relacionam com o objetivo do tratamento dietético, né, se a gente sabe que muitos dos casos de alguns erros inatos, a gente pode auxiliar bastante no cuidado nutricional. O planejamento alimentar, tanto durante a internação quanto pós-alta, aí eu acho que fica bem claro desse paciente que está mesmo com diabetes pré-diagnosticado, nessa reorganização, né, desse cuidado alimentar para o diabetes. Acho que vocês conseguem perceber um pouco mais dentro do dia a dia lá da enfermaria esse planejamento alimentar
que é tentado construir junto com o paciente na medida do possível. A reavaliação sempre durante a internação também faz parte da assistência nutricional e a orientação pós-hospitalar em situações que o tratamento perdure ali além da internação, muitas vezes são egressos já do ambulatório, que a gente consegue fazer uma orientação até um pouco melhor, mais duradoura. E a gente também tem os casos lá só do ambulatório, né, das linhas de cuidados, né, mais específicas, que a gente já tem até o serviço de nutrição mais sedimentado. A assistência nutricional lá especificamente, a busca ativa por esses pacientes, nesses pacientes nas enfermarias, a gente usa a ferramenta de triagem nutricional, o Strong Kids. Existem outras ferramentas de triagem nutricional. A única ferramenta que foi traduzida considerando a cultura brasileira mais fácil de ser aplicada, né, pensando que a triagem nutricional seria uma foto mesmo daquele momento, como que eu poderia avaliar o risco de desnutrir, essa ferramenta do Strong Kids é a mais rápida e que foi definida pelo protocolo da FEMIG para ser utilizada. Ela é uma das mais utilizadas nos protocolos internacionais também. Aí, dentro lá do material, tem vários, se vocês se interessarem mais sobre essa ferramenta. É realizado hoje pelo nutricionista e é o ideal mesmo que fosse pela equipe de terapia nutricional ou pelo nutricionista. Hoje, como a gente tem condição de fazer essa triagem com o nutricionista e, de acordo com o score, é priorizado, então, o número de atendimentos ou a reavaliação desse paciente, de acordo se ele é alto risco, médio risco ou baixo risco, para desnutrir durante a internação. Ela leva em consideração a idade, o tipo de doença pré-existente. A gente tem também, da alimentação, na nossa realidade hoje, uma alimentação hospitalar transportada, que traz algumas limitações, sim, para o nosso serviço, e essa alimentação hospitalar que a Rede FEMIG contratualizou, ela também tem a licitação e tem algumas dificuldades em aumento de quantificação, de variedade. Claro que dentro do que a gente já teve há muitos anos atrás, ela é muito melhor, mas a gente ainda está num período de evolução nesses contratos que a gente tem, né, tido acesso mesmo de alimentação hospitalar. A distribuição dessas refeições é feita por um nutricionista hoje na FEMIG. Isso aconteceu tem 2 meses, nem 2 meses ainda. Então, a gente tem hoje uma nutricionista que você deve ter conhecido, que era lá do 3º andar, que foi desviada para o SND, para o setor de dietética, para supervisionar, então, essa empresa de refeições, tanto das refeições para os funcionários, quanto para as refeições dos pacientes também. E eu fui deslocada para o lactário. A nutrição hospitalar, então, ela tem 2 segmentos distintos, né? Que é essa produção de refeições e o cuidado ao paciente hospitalizado. Como o serviço de alimentação hospitalar, ele geralmente costuma ser de baixa prioridade no hospital, ele é um serviço de apoio, ele não é, né, a finalidade do hospital não é alimentar as pessoas, né, é fazer o cuidado dessas pessoas, então não é raro ele sofrer cortes e limitações de espaços, de linhas telefônicas, né, a gente sabe mesmo que a priorização é a medicação, são os profissionais do cuidado estarem presentes mesmo para o atendimento de portas abertas com o número de leitos. Então, não é raro a gente sofrer algumas limitações para o serviço de alimentação hospitalar. Existem barreiras frequentes para essa baixa aceitação de alimentação desses pacientes hospitalizados. Aí, pesquisando algumas referências, a gente vai ter quem mais pesquisa esse tipo de assunto são estudos canadenses, que fizeram um trabalho grande para tentar entender, principalmente em adultos, né, por que dessa dificuldade mesmo de quantificação, mas também de aceitação. E a gente vê que não só aqui na nossa realidade do hospital infantil, mas também em outros hospitais, até mesmo fora do Brasil, uma seleção limitada de alimentos, né, que a gente tem para essa quantificação desses cardápios hospitalares, uma comida não muito amigável, principalmente para as crianças, né, se a gente identifica a comida de casa e a comida hospitalar, os horários de refeições,
eles são inflexíveis, né? Precisam ser para a gente estar dentro de um cuidado de saúde. Então, tem horários de medicações, horários de cuidados gerais e os horários das refeições também precisam ser padronizados para que todos recebam as refeições, né, no serviço. Os sistemas de entrega também de refeição, né, seria muito diferente se todos os pacientes pudessem se encontrar em refeitórios, em cada um, né, em grupos de andares, né, seria muito diferente do que receber a refeição no leito, né, no conforto para se alimentar, nem mesmo uma mesinha hoje no nosso serviço, né, de dentro a gente tem. Dois exemplos de estudos mais recentes que estudaram mesmo, né, essa prevalência de desnutrição nesses hospitais, mas eles também avaliaram essas práticas hospitalares, né, como que é a ingestão alimentar nesses hospitais, nesses cuidados, e quais barreiras isso estavam identificados. Esse slide anterior que eu citei, eu tirei dessas duas referências para vocês. A gente sabe do impacto da hospitalização no estado nutricional. Isso não é novidade para a gente, né? E em 98, teve um inquérito brasileiro de nutrição que ele avaliou hospitais públicos no Brasil, ele avaliou somente pacientes adultos, e ele identificou quase 48% dos pacientes já desnutridos ou que desnutriram dentro dos hospitais. Ele identificou também diversas outras características. Então, ele identificou que desses hospitais não tinham balanças nos corredores ou próximos, que a balança mais próxima ficava longe, então isso inviabilizava essa avaliação nutricional, essa percepção da perda de peso. Então, a partir desse estudo de 98, foi publicado, esse inquérito foi feito, né, de 96 a 98, ele foi publicado em 2000, a gente já começou, então, em 20 anos desse trabalho, e a gente percebe que melhorou muito. Então, a partir dele foi um marco, né, para a nutrição hospitalar, e a partir dele começou a pensar um pouquinho diferente da nutrição dentro dos hospitais. A gente ainda tem barreiras inúmeras, né, mas a partir daí a gente já começou a ver um pouquinho diferente, principalmente a pensar em desnutrição hospitalar e olhar com outros olhos. A gente tem essa assistência nutricional como parte da assistência recebida, então, pelo paciente durante a internação hospitalar. Nos serviços que tem nutricionista clínico, é ótimo, né? Ele pode contribuir muito, principalmente, né, para essa atividade de apoio ao tratamento. Mas a gente sabe que nem todo serviço, a gente sabe, hospitais do interior, infelizmente, a nutricionista às vezes é a mesma da merenda escolar, a da prefeitura e a do hospital da cidade, então a gente sabe que não é uma realidade, né, de ter uma obrigatoriedade de ter nutricionista para se dedicar à assistência nutricional. Infelizmente, no Brasil, hoje a gente tem uma obrigatoriedade do nutricionista somente para alimentação hospitalar. Então, se tiver alguma limitação legal para existir o profissional, hoje ela se atém basicamente à alimentação escolar. Então, o prefeito da cidade ele pode ter um nutricionista obrigatoriamente só na alimentação escolar. Os outros profissionais, o conselho de nutrição até corre atrás, mas ele não tem essa obrigatoriedade. Oi? Alguém falou? Não? Escutei uma voz. A interface da equipe de cuidados com a alimentação hospitalar, ela vai acontecer como uma engrenagem, né? Da equipe médica, da equipe de enfermagem, equipe de nutrição. Geralmente, a equipe de nutrição está muito próxima dessas duas equipes, tanto da equipe médica quanto de enfermagem, mas ela também vai acontecer com a equipe farmácia, com a equipe também da fisioterapia, da fonoaudiologia, a gente também tem muita interface, mas basicamente são esses cuidados da alimentação hospitalar. Tem algum problema de som? Tinha um microfone ligado, mas já Tá bom. Mas aí, o que vem na nossa cabeça, assim, né? Comida de hospital. Acho que vocês aí talvez podem estar pensando, nossa, que comida é essa? A gente tem no nosso imaginário, né? Alimentação de hospital, comida de hospital. Naquele imaginário, na maioria das pessoas que não tá lá dentro, talvez alguns familiares ou a gente mesmo antes de estar lá, pensa que é aquela comida fria, sem sal, sem tempero, uma apresentação um pouco agradável,
basicamente com uma função terapêutica. Geralmente uma sopa que tem a característica de ser leve, fraca, ou uma similaridade de comida de doente, né? No hospital, o indivíduo ele não espera comer bem. Infelizmente, ele chega lá e a primeira impressão, infelizmente, não é a melhor, né? Ele espera que vai ter uma comidinha mais fraquinha. Mas já que o controle alimentar ele faz parte do cuidado, né, muitos também, a gente sabe disso, vocês que já estão lá, que eles se surpreendem até pela variedade, pela quantidade de alimento que ele vai receber durante a hospitalização. O segredo para melhorar o que é possível dentro do nosso contrato transportado é a gente melhorar a comunicação com a equipe intra-hospitalar, né? Toda essa equipe que está lá cuidando da alimentação. A padronização vai auxiliar muito, tanto nos cálculos de necessidades calóricas ingeridas, né? Quando a gente precisa saber qual que é a oferta calórica que esse paciente tem recebido, é 1.000 calorias, é 1.500, é 1.200? Quando está numa dieta interal, é mais fácil, porque eu posso ir lá na bomba, ver quanto foi infundido, quantos horários eu entreguei, o que sobrou. Mas quando está na dieta tida como livre, ou uma dieta branda, uma dieta pastosa, se eu não tenho uma padronização do que é servido, é muito difícil eu chegar nessa estimativa desses cálculos. Então, é preciso ter uma certa padronização. E aí a gente tem essa equipe toda precisando se encaixar nessa equipe médica e de enfermagem, que está lá, né, com o cuidado mais próximo do paciente, ora a equipe da nutrição, ora a equipe da fonoaudiologia, ora a equipe da farmácia, ora da fisioterapia, e todo mundo ali junto, fazendo esse encaixe para que o nosso cuidado seja, né, a finalidade, o paciente mesmo. Mas aí, quando a gente decide, vocês, médicos, decidem, né, pela dieta livre do paciente. Eu até pensei num meme, assim, que a gente está aqui falando aula online, né, de internet, agora nesse novo normal de aulas online, que seria essa dieta livre que essa equipe definiu. Então, pensando lá naquele meme, a gente teria assim, como o prescritor imagina, deve estar liberado pão de queijo. Como a mãe imagina, um pão com mortadela. É livre, eu posso trazer lá de casa. E como o nutricionista envia, essa foto é lá do hospital, um pão embalado sem margarina, que foi o que era disponível lá para essa dieta livre. Na dieta livre ainda poderia ir sem margarina ou com margarina. Então, a gente tem essa nomenclatura da nutrição hospitalar, da alimentação hospitalar, que muitas vezes confunde o prescritor, porque hoje o sistema que a gente usa para prescrição, ele tem a listagem da FEMIG toda, ele não é só a listagem do hospital infantil, a gente já está em comunicação, né, com a FEMIG agora nessa junção do complexo hospitalar, para que a gente faça uma limpeza melhor nessa lista, mas hoje ele permite todos os cadastros que foram feitos nos hospitais que são aqui de Belo Horizonte, são mais próximos da gente, como os hospitais do interior, como outras padronizações. Então, a gente tem, né, como profissional da equipe, ele pode auxiliar na alimentação hospitalar. Então, vai ser liberado dietas não padronizadas durante essa internação? A gente precisa comunicar sobre isso para saber como que vai ser feita essa repadronização ou esse cuidado alimentar melhor. Conhecer melhor o padrão da alimentação do serviço que se está. Então, aqui em Belo Horizonte, vocês também passam em mais de um serviço, não só, né, na FEMIG no Hospital Infantil, dentro da própria FEMIG existem empresas diferentes que prestam serviço de alimentação e cada um desses hospitais tem também o seu manual de dietas hospitalares, então esse serviço vai mudar. Então, para cada serviço que vocês forem trabalhar, é importante que vocês conheçam o padrão dessa alimentação hospitalar, a nomenclatura que se usa lá. A gente tem uma necessidade de comunicação constante, né, com os profissionais da equipe de nutrição. Claro, no nosso serviço, a gente identificou isso muito gritante. Nesse período do início da pandemia, que a gente teve a suspensão das corridas da linha de cuidado do Kanban, como que a gente teve dificuldade com as prescrições, como a gente teve dificuldade em interpretar as prescrições, demora para fornecer alguns alimentos, porque esse estar mais próximo nas corridas e nas linhas de cuidado faz muita diferença no cuidado do dia a dia e nessa interface de comunicação. E principalmente também na leitura das evoluções da equipe de nutrição. O que diferencia muito, a gente tem várias equipes da residência médica, a equipe de nutrição ainda é pequena, assim, né? Nós somos 10 nutricionistas, mas é pequena, então dá para conhecer melhor. Mas às vezes eu não sei quem é o nutricionista, eu não vi ainda a cara dele lá, eu voltei para outra enfermaria. Quando
a gente sabe lá no lactário, lá na cozinha, direitinho o dia que rodou as equipes de residentes, porque a gente identifica algumas mudanças de padrão de prescrição, ou mesmo quando vem residentes de outro serviço, que a nomenclatura que eles usam para aquela dieta esperada é um pouco diferente. Atentar-se principalmente para as informações que são necessárias para a produção de refeição. Num hospital pediátrico, uma coisa pequena faz uma grande diferença e às vezes pode atrasar uma refeição em 3 horas, que é o volume dessa alimentação, o acondicionamento. Pode parecer uma bobeira, mas, né, para quem está lá prescrito, como assim que ele não vai saber que uma dieta para criança de 2 anos vai na mamadeira? Porque tem crianças que tomam dieta no copo, outras na mamadeira. A dieta de mamadeira, ela vai sair somente do lactário. As copeiras não podem fazer isso dentro das copas ou no meio do corredor, transferir a alimentação do copo para a mamadeira, ou da mamadeira para o copo, ou da mamadeira para um frasco. Isso vai ter que acontecer lá dentro do lactário, né? A gente tem toda uma padronização aí no serviço. Então, isso pode atrasar um horário todo de alimentação se eu não tenho esse acondicionamento muito claro para quem vai produzir as refeições. E a via de administração, né? Se é um frasco que vai por sonda, ou se é uma dieta via oral, isso faz muita diferença. Mas que lugar é esse, então? Né? Lactário. Então, a gente tem, além do serviço que faz a alimentação, então, lá no Hospital Infantil João Paulo II, também um lactário hospitalar, que é um outro local, que é um serviço a mais, né, que é uma unidade de serviço de nutrição, que ele vai preparar, higienizar e distribuir as preparações lácteas e as fórmulas infantis. O nosso hospital, por ele ter um lactário, ele também está credenciado a manipular a nutrição integral, e a gente tem, além desse cuidado todo especializado para a produção das fórmulas, a gente também faz o controle microbiológico de tudo que a gente fornece. Tudo que é manipulado no lactário é passado por um cuidado, um controle microbiológico de padronização e de pontos críticos de controle, de temperatura, de tempo de produção, de viabilidade de horas de geladeira, de tempo pós-manipulação, que essa fórmula pode ficar no leito ou pós-administração. Então, as copeiras, elas têm que recolher as mamadeiras, mesmo que elas não foram alimentadas, porque elas não podem, né, ser consumidas depois daquele período fora do acondicionamento. Então, tem toda uma padronização para que a gente garanta esse cuidado. Eu tenho orgulho de falar que o meu mestrado foi feito no lactário hospitalar do Hospital Infantil João Paulo II, e que durante, né, essa fotinha aqui desse controle microbiológico de coliformes fecais, né, que é uma plaquinha de controle, a gente teve a felicidade de fazer, eu tive a felicidade de fazer o meu mestrado nesse serviço e de identificar como que a gente tem um baixíssimo risco de contaminação, apesar de todos os problemas que a gente tem de estrutura, que não são os mais bonitos, né, os mais enquadrados, mas que a gente tem métodos e barreiras e cuidados para que a gente consiga mesmo fazer um melhor fornecimento, o melhor serviço possível para ser prestado para uma sociedade, tanto para um serviço tão especial como esse serviço de saúde pública que a gente está se debruçando sobre ele. Para ser possível produzir uma dieta no lactário, né, a gente tem o tipo de fórmula, de alimento ou de fórmula, a via de administração, se vai ser na mamadeira ou no frasco, ou se vai ser mesmo no copo, o volume, a periodização, se é de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, ou mesmo contínuo. Isso vai viabilizar para a copeira saber que horas ela vai tirar uma nova oferta de alimento, para que a enfermagem não venha cobrar, né, uma fórmula em sistema fechado que ainda não está disponível no andar, que não tenha um problema para ser administrado no próximo horário. A partir da CRDC de 2000, tem informações mínimas que precisam estar no rótulo dos alimentos, já manipulados para serem utilizados como nutrição integral. No caso do nosso serviço, a gente evita ao máximo usar alimentos, porque a gente não tem uma área para manipulação de alimentos no lactário. Então, a gente só pode manipular lá fórmulas infantis e dietas integrais. Então, no caso da dieta cetogênica, a gente tem alguns produtos que podem ser manipulados no lactário e outros somente na cozinha. Então, a gente tem mesmo uma limitação de confecção mesmo de uma dieta artesanal, né, que é feita com alimentos in natura lá no nosso lactário. O relatório para o lactário que sai, né, para essa produção,
ele só visualiza a linha da prescrição da dieta. Então, o médico prescritor, às vezes na evolução dele, ele fez uma mudança da dieta ou disse algo mais sobre a dieta, mas infelizmente o relatório que a técnica do lactário consegue emitir diariamente para produzir as fórmulas, ela sai somente a linha da prescrição médica com a linha da observação. E às vezes o que está escrito na observação está diferente do que está na linha da dieta, né? Ele escolheu a dieta pastosa. E aí, na linha da observação, tem algo sobre dieta livre. Isso causa lá uma dúvida e, às vezes, inviabiliza ele, né, de atrasar o pedido da alimentação, porque ele não soube interpretar e precisa de alguém conseguir interpretar isso para ele. Serve tanto para a cozinha, esse relatório, quanto para o lactário. E dieta a cargo da nutrição? Às vezes aparece. A gente espera que apesar de ele estar lá nessa lista, né, ele foi incluída lá, essa listagem toda da FEMIC, porque algum serviço pediu, mas essa dieta, ela não existe a gente não pode escolher a dieta que vai ser servida para o paciente. Quem vai escolher vai ser a equipe de cuidados, principalmente a prescrição médica. Então, a dieta a cargo da nutrição, ou ela está descrita no prontuário médico, ou ela está descrita, geralmente, se é a cargo da nutrição, no prontuário, na evolução do nutricionista. Aí a gente pede que sempre que esteja lá a cargo da nutrição, a partir de então, né, você já entendendo do que se trata, esse cuidado da alimentação, dessa produção, para que a gente tenha cuidado do que é essa dieta. É uma dieta cetogênica, específica, tal, até as gramas a gente precisa. Eu estou falando aqui, né, de uma maneira geral, assim, porque a gente sabe que essa aula vai ficar gravada e vai servir para tantos outros residentes que vão vir depois de vocês, ou quem já esteve lá no serviço e também tem acesso a essas aulas para rever, né, matar a saudade um pouco também do serviço da nutrição hospitalar, ou do serviço, né, hospitalar que ele já teve no hospital infantil, mas a gente tem dietas tão especiais para todos esses erros inatos, né, que a gente tem lá com cuidado, até mesmo para fibrose cística, que a gente tem algo mais que a gente pode colocar nessa dieta especial e que a gente pode descrever um pouco melhor para que a gente consiga realmente fazer o cuidado especial que vocês tanto almejam. Os tipos de dieta hospitalar, então, né, elas são modificadas quanto à consistência. Então, quando eu falo lá dieta livre, estou falando que é uma dieta normal ou uma dieta padrão. A gente, na FEMIG, usa a padronização dieta livre, mas livre não quer dizer liberado, né? Quanto a livre, é a dieta que, a partir dela, eu vou conseguir fazer uma dieta branda, que é a dieta livre mais macia. A dieta pastosa, que alguns alimentos vão ter a consistência de pasta, e a dieta líquida pode ser um líquido grosso, um líquido fino, mas uma dieta basicamente líquida, né? Sei lá se é líquida completa ou líquida clara para algum exame, mas a gente tem basicamente esses 4 tipos de consistência. E quanto à modificação de nutrientes, aí eu vou ter a dieta livre, que pode ser hipossódica, a dieta livre que pode ser para diabetes, a dieta livre que pode ser para suprimido, a dieta livre que pode ser só hipercalórica, a dieta livre que pode ser hipercalórica e hiperproteica. Para a dieta branda, eu vou ter todos esses tipos, mas para a dieta pastosa, algumas coisas já vai ficando difícil, né, de eu oferecer. Pensando que, dependendo da idade do paciente de introdução alimentar, eu nunca vou ter dieta livre. A gente até sabe que algumas mães já deram até a comida mesmo na casa, mas pensando nesse grau de abrandamento, da consistência da refeição, se for uma criança de introdução alimentar, eu vou ter ou uma dieta branda ou uma dieta pastosa. Uma dieta branda, ela vai ter o arroz, ela vai ter o feijão, só que vai ser batido. Geralmente, lá no nosso serviço, hospital infantil, como a maioria das crianças, até então, quando teve a última padronização, eram crianças menores, por volta entre 3 e 5 anos, optou-se por ter uma dieta branda, o nosso padrão fosse mais brando. Então, feijão sempre batido, o arroz sempre um pouco mais cozido, para que a gente tivesse menos dificuldades, porque a gente sabe que muitas mães já oferecem o alimento mesmo para a criança antes do primeiro ano de vida, uma consistência livre. Só para vocês terem um exemplo, lá do hospital, a Tatiana tirou para mim a foto dessa refeição de 18. Essa foi a salada servida e esse foi o almoço. Esse era o padrão da dieta livre, mas ele também é a dieta branda, porque na dieta branda só não teria esse alimento cru que está aqui de baixo, que era o alface cru.
Mas todos os outros alimentos também são os alimentos da dieta branda. A carne picada, né, o vegetal cozido aqui com molho, o feijão batido, o arroz mais cozido e os vegetais cozidos, a gente só não ia ter, então, aqui o alface cru para dieta branda. Então, da diferença, mas às vezes eu vejo uma dieta muito igual no hospital, uma dieta livre muito igual à dieta branda. Dependendo do que for o padrão, ela pode ser naquele dia muito parecida mesmo. Eu só não vou ter os alimentos crus na dieta branda. Então, talvez a sobremesa nesse dia, se não foi a banana, que é uma fruta que é considerada macia, ou o mamão, ela também foi diferente da dieta branda para a dieta livre. E nada mais que isso. A gente tem como padrão também lá no nosso serviço, essa fotinha da sopa, que também é uma dieta que a gente chama lá de sopa de macarrão completa, né? Não é uma sopa pastosa, que é o nosso padrão de sopa lá do hospital, mas a gente tem as refeições, um pão com achocolatado, podendo ser café com leite, a gente tem a colação, que pode ser uma fruta ou suco da fruta, a refeição, né, do almoço, sempre com uma sobremesa de fruta, e nos fins de semana a gente até libera um docinho, vê como a gente é bonzinho. O lanche da tarde, o jantar, que é bem parecido com o almoço, e a gente também sempre serve de uma refeição parecida com o lanche da tarde. A gente pensando lá no hospital pediátrico, em que os pacientes também tomam mamadeira, se tem um horário que o prescritor pediu leite com cereal, né, com aquele amido, com mingau de milho, a gente vai colocar o que para esse paciente? Não vamos mandar o lanche. A criança ela vai receber ou a mamadeira ou o lanche. Mas eu acho que ele comeria os dois. A gente paga também os dois por esse serviço terceirizado. Se ele fizer mesmo o uso dos dois, no próximo horário, que identificar que ele realmente ficou com fome, a gente pode até avaliar de enviar um lanche extra, uma colação extra para esse paciente. Mas geralmente, às vezes, é o cuidador que faz o lanche, né, que assume esse lanche que ficou lá extra. A gente sabe que, dependendo da idade da criança, ela nem vai consumir uma unidade de pão toda, ela vai comer meio pão, né, e aí ela prefere a mamadeira. Será que a gente quantificando toda essa quantidade de lácteos que ele consome durante o dia também não está passando, né? Em algumas situações, a gente pode liberar uma mamadeira e um outro alimento sólido, né? E aí, tudo isso depende da nossa melhor comunicação lá entre da equipe. Mas como que a gente vai encaixar isso tudo que eu falei, né? Tá bom, aí tem a alimentação, a Ingrid falou que vem lá da cozinha, que eu tenho que prestar atenção agora em como que eu vou fazer a prescrição, porque eles só vão ver essa linha lá, então tá bom. Os cálculos dietéticos também vão ser importantes. É a necessidade calórica, né, de energia estimada para populações e para indivíduos. É daí que vem esses cálculos dietéticos. Só que foram definidos a partir de parâmetros para crescimento e manutenção em situações de saúde. E, geralmente, em alguns casos, a gente já vê agora, para prevenção de doenças crônicas, principalmente a obesidade. Alguns desses parâmetros estão em revisão. Dentro do material das DRIs, que eu até vou deixar lá disponível para vocês no Drive, tem alguns materiais da FAO, que foi levantado no ano de 2019 e agora em 2020, para uma nova revisão. As últimas revisões que a gente tem são de 2001. E alguns dados de 2011, 2004, para alguns micronutrientes. Então, vale a pena acompanhar isso nos próximos anos. Com certeza, a gente vai ter novidades. A gente tem, então, né, os requisitos de necessidade energética são o que a gente usa, né, para o cálculo dietético lá no serviço, são os requisitos de energia da FAO, tá lá no site da FAO. E a gente tem lá os links, né, para os cálculos das necessidades energéticas de caloria por quilo. Esse material é bem interessante, é um livro mesmo lá, né, um compilado, mas eu acho que assim, para a gente ir direto ao ponto, né, não vou ficar aqui delongando como que foi utilizado, como que foi feita, mas se vocês quiserem saber também como que chegou nesses parâmetros, a gente pode depois sentar, que eu explico para quem se interessar. Elas diferenciadas para meninos e meninos, de requerimentos calóricos, né, para populações, esses 3 níveis de atividade física.
A gente, lá no hospital, usa essas tabelas e também usa tabelas para algumas situações específicas que a gente já tem de demanda energética para algumas idades, mas, de maneira geral, esse aqui é o mais utilizado, e que a gente utiliza esse calorias por quilo por dia. Então, o peso acaba que faz muita diferença, né, para a gente estudar, para a gente determinar, mas é importante também ter um peso médio, né, que foi utilizado para determinar essas calorias por quilo por dia e as calorias dia para esse crescimento dessa população de meninos. No caso também, a gente tem uma outra tabelinha dessa, que varia de 1 a 18 anos para meninas, e tem também para crianças menores, né, de 1 ano até 12 meses, a cada 0 a 6 meses, de 6 meses a 12 meses. A gente tem métodos para estimativas dessas necessidades energéticas. Geralmente, né, os parâmetros que a gente vai utilizar são as DRIs, né, as recomendações, e a gente vai utilizar como parâmetro o peso. Mas a gente tem também, em algumas situações de enfermidade, em que a gente pode ser que não tenha todas as medidas de peso, então a gente pode usar o peso estimado, né? Pode usar o comprimento ou a estatura, seja ele medido ou estimado. E para essas situações, a gente tem aquela forma de Schofield, a gente tem o gasto de energia né, que a gente vai avaliar, tanto para recuperação do estado nutricional, quanto para o hipercatabolismo. Aí, dentro lá desse parâmetro que a nutrição está avaliando o paciente na enfermaria, vocês vão ver que geralmente lá na evolução ela põe, né, quanto a mais de recomendação calórica ela está propondo para esse período de anabolismo, de recuperação nutricional, ou para crescimento, né, qual foi o parâmetro do peso que ela utilizou, qual que é a próxima referência de peso que ela vai, né? Ninguém vai querer estar lá no percentil 50 lá de vez, vamos ver qual que é o primeiro percentil de referência para ela alcançar. Essas tabelas aqui, elas estão num livro da USP, da equipe de terapia nutricional, bem legal, que eu também tenho ele todo baixado em PDF, e eu tenho ele lá para vocês no Drive também. Então, tá tudo lá. E de necessidades proteicas, a gente teve a última revisão em 2005, e você vai ver que a partir daí também teve essa nova discussão já no ano de 2015, de 2018 também. Todas essas fórmulas infantis já vêm reduzindo a quantidade de proteína dentro das fórmulas. Então, o que a gente vê é que sempre a gente vai ver uma necessidade proteica por quilo de peso não tão grande quando a gente tinha, antigamente, assim, que quando eu formei, né, gente, a gente, há 18 anos atrás, a gente já tinha mais de 1,5 grama, 2 gramas por quilo de peso para os pacientes eutróficos. O padrão para a população normal era 1,2 quilos de peso por dia. Hoje a gente sabe que não chega nem a 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, isso vem mudando ao longo dos anos, e tem muitos estudos mostrando a relação desse consumo proteico com a obesidade, o surgimento de algumas doenças crônicas e a perpetuação da dificuldade do tratamento dessas doenças crônicas também nas populações. Como equação preditiva para o gasto de energia, o ideal seria se a gente tivesse uma calorimetria indireta. A gente não ganha esse aparelho de calorimetria, a gente já pediu para adquirir. Eu acho que esse é o máximo, a gente ter um aparelho desse de calorimetria para estimar o gasto energético dos pacientes do cuidar. Cuidados crônicos, ela, né, a gente vê, assim, a luta dela de entender mesmo como que se passa as necessidades de micronutrientes e macronutrientes desses pacientes, porque às vezes a necessidade de macronutriente, caloria diária, está bem menor, mas para alcançar os mínimos de micronutrientes, eles têm dificuldade, e é um estudo que a gente poderia aí, né, se debruçar por mais para frente. A gente tem essas recomendações de energia diária na infância, né, até os 10 anos, pensando no gasto de energia basal, para o crescimento, para atividade física, pensando no gasto de energia basal, né, um percentual essa recomendação energética. E aí, então a gente vai ficar preocupado agora em trocar caloria. O que é mais saudável, então? Uma maçã vale um brigadeiro? Será?
Porque falou de nutrição hospitalar. Aí falou um pouco sobre cálculos energéticos. Ah, tá, então agora você já sabe de onde vai ter essas tabelinhas, se você precisar, se não estiver lá perto da gente, que a gente vai poder fazer esse cálculo lá na evolução para você, mas se estiver sozinho em algum serviço, você sabe onde encontrar, por onde começar. Mas como que a gente vai fazer então, né? Será que vale trocar uma maçã por brigadeiro? É sempre que eu vou... será que a criança, né, vai comer brigadeiro sempre? Será que não pode comer brigadeiro na festinha? E daí, o que é melhor, não é assim? A manteiga ou a margarina? Sempre tem essa dúvida que vem lá para o nutricionista. São 90 calorias, o que é melhor, a maçã ou o brigadeiro? Eu falo, depende. Se você tiver um dia estressado, talvez o brigadeiro vai fazer mais por você do que a maçã. Mas talvez a maçã te dê um pouquinho mais de saciedade do que o brigadeiro. A gente pensando pela classificação de alimentos por grau de processamento, hoje no Brasil a gente tem 2 guias alimentares que a partir de então a gente não usa mais a pirâmide de alimentos para orientação da alimentação da população brasileira. Então, a partir de dezembro de 2014, a gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que não fala mais da pirâmide alimentar e fala do grau de processamento de alimentos, que é a classificação nova, e a partir de 2019 a gente tem uma nova edição do Guia Alimentar para as crianças menores de 2 anos. A gente não usa mais a pirâmide de alimentos, e esse guia alimentar ele foi evoluindo. A gente tem lá o primeiro guia para as crianças menores de 2 anos, que foi lançado em 2005. Em 2017, o Ministério da Saúde já estava construindo esse guia alimentar. Eu tive a felicidade de poder contribuir na construção desse guia pelo outro trabalho que eu faço além da FEMIG, que é de referência técnica no município, aqui da região metropolitana. Então, eu participei do grupo técnico de Minas Gerais, que contribuiu para a construção desse guia alimentar. Então, em 2017, a gente teve uma oficina, em 2018 também, e no final do ano passado, a gente participou, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi a incumbida mesmo de construir esse documento, o Guia Alimentar para a população brasileira menores de 2 anos, para as crianças brasileiras menores de 2 anos. E olha que vem muita coisa aí pela frente. Esse ano a gente vai lançar o protocolo de obesidade, de tratamento da obesidade infantil, tanto da atenção primária quanto do cuidado de outros cuidados. Vai ser uma série também de guias mais visuais, mais digitais. Claro que a gente hoje, em 2020, não tem o mesmo momento oportuno que a gente teve lá em 2014, falando mesmo no cenário nacional do Ministério da Saúde, e de quanto a nutrição poderia contribuir naquele momento, em que a gente tinha o Conselho de Segurança Alimentar ao lado da Presidência da República. Hoje a gente tem um cenário muito diferente, muito mais disputado, então a nutrição não tem esse protagonismo como tinha antes, mas a gente também não sumiu do espaço, né, não sumiu do pedaço. Então, a partir de 2019, a gente está um pouco mais escondido dentro desses sistemas, né, pensando no cenário nacional, mas a gente está contribuindo, sim, para a alimentação dos brasileiros, nunca esquecendo, o SUS ainda, né, existe, a gente está aqui lutando por ele. A classificação nova, né, que é a classificação por grau de processamento de alimentos, ela classifica, em vez do cenário da pirâmide alimentar, que falava de porções e quantidades e quanto de cada, então a proposta nova é que a gente não se prenda à quantidade, assim, quantas porções, quantas colheres eu consumi durante o dia, mas que eu entenda melhor e compreenda, seja mais autônomo e dono da minha alimentação e também me aproprie mais, né, do que eu consumo, né? Eu sei o que é alimento in natura, eu sei o que é ingrediente culinário, eu sei o que é alimento ultraprocessado, mas talvez eu precise da ajuda de um outro profissional de saúde, não digo aqui um nutricionista, mas o importante é que todos os profissionais de saúde, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, então, acho que todos têm que... Se eu pudesse, eu dava um guia impresso desse para cada um, mas eu não tenho para dar para todo mundo, mas eu tenho para dar o link para vocês baixarem, porque eu acho que é um livro que merece ser lido, e a gente precisa orientar melhor essas famílias. Eu vejo os pediatras com uma oportunidade única de agir naquele momento da introdução alimentar, com a oportunidade de dar uma nova oportunidade alimentar para toda uma família, porque naquele momento todo mundo está preocupado com a alimentação da criança. É oportunidade para todo mundo estar melhor. Por que a criança deveria comer um alimento diferente do que a família come? Do mesmo jeito que a gente fala para os pacientes com algumas situações especiais, no caso diabetes ou mesmo obesidade, por que eu comprar um alimento diet para aquela criança?
Será que se todo mundo fizer uma alimentação mais natural, eu já não tenho uma melhoria desse cuidado? Não é tarefa fácil, se fosse, a gente estava com todos os problemas resolvidos, né? Mas não é. Mas a gente está aqui para contribuir sempre para somar, né? Somos todos profissionais de saúde. Então, a gente fala aqui da classificação nova, a gente tem os alimentos in natura, a gente sempre brinca, né, que é aquele que dá em árvore. Então, a gente nunca viu pacote de né, salgadinho, nem garrafa de refrigerante pendurada. Pelo menos eu não vi, na propaganda eu vi de um iogurte há um tempo atrás, ainda bem que era mentira, que ainda não dá assim. Alimento in natura que dá na natureza, é facinho de saber. Um ingrediente culinário que eu devo usar com parcimônia para fazer esse alimento, né, que eu conheço, que eu sei de onde vem, para que ele vire um alimento comestível. O processado, né, que ele já passou por alguns graus de processamento, eu posso fazê-lo para que ele seja menos processado. Eu posso fazer um grau de processamento melhor, posso fazer meu próprio pão, posso fazer meu próprio bolo, né, eu posso saber o que eu como melhor. E o ultraprocessado é aquele que tem na lista de ingredientes que às vezes eu nem sei o que é, eu não conheço aquele ingrediente. E aí lá no link para vocês também vou colocar um videozinho super legal que fala sobre o suco, né, do IDEC, o vídeo, crianças lerem na embalagem o que tem dentro do saquinho. E eles falam, tem isso? O que é isso? Né? Então, eles mesmo, é bem interessante o videozinho. Vou deixar lá para vocês verem. Então, aqui só explicando um pouquinho mais a classificação, né, dos alimentos por grau de processamento. A gente tem o in natura, retirado, né, de plantas ou animais sem alteração. A gente tem os minimamente processados, no caso aqui, o leite, né? Ele pode ser minimamente processado ou pode ser processado também, dependendo do quanto de ingredientes a gente tem. A gente sabe que tem leite aí no mercado que é leite mesmo, e tem leite no mercado que já tem citrato de sódio, já tem homogeneizante, né? Que não é tão minimamente processado assim, não. A gente sabe que tem até composto lácteo, que às vezes nem minimamente processado é. A gente tem alimentos processados, que além dessa fabricação, precisou de adição de sal, açúcar ou de algum outro conservante para aumentar a durabilidade, e os ultraprocessados, que esses a gente conhece muito bem, porque geralmente ele só tem a foto do produto in natura neles e pouquíssimos identidade desse alimento in natura representado. E o Ministério da Saúde fez uma série de posts nas redes sociais, né, falando sobre esse grau de processamento de alimentos. Então, eu gosto muito desse aqui, que é para identificar ultraprocessado, que não tem dúvida, é só ler a lista de ingredientes no rótulo, porque é muito mais importante do que ler a tabelinha de quantos por cento calorias. Faz diferença se vale um brigadeiro ou se vale uma maçã? Talvez não sirva para nada naquela tabelinha. Mas se eu sei, né, a lista de ingredientes, eu conheço do que é feito. Se eu for fazer na minha casa, tá tudo bem? Se eu for fazer na minha casa, eu sei como que é feito esse alimento, né? Então, se eu não sei o ingrediente, se eu nunca usei para fazer, talvez não seja o melhor. Mas juntos a gente pode fazer muito melhor por todos os pacientes do SUS, não só os que estão aí no serviço do Hospital Infantil João Paulo II, mas por todas as crianças que a gente se proponha a fazer um atendimento em conjunto, né? A nutrição hospitalar é só uma mãozinha dessas aí, e a gente sabe de tantas outras mãos de cuidado que esse paciente precisa para sair com um pouco mais de atenção e um pouco mais de proteção do nosso serviço. Mas como padronização, geralmente uma oferta calórica de uma dieta hospitalar, que a gente chama de livre, né, que a partir de agora, tenho certeza que a dieta livre não vai ser, né, aquele meme lá da dieta livre lá vai ser um pouquinho diferente. Ela tem em torno de 1.300 a 1.500 calorias por dia da que a gente serve no hospital. Se a gente conhecer o manual de dietas e a padronização de cada serviço, vai fazer muita diferença. Priorizar sempre os produtos in natura e minimamente processados. Um daqueles trabalhos lá do Canadá, uma coisa que ele falou bem interessante lá, é que geralmente as crianças pedem para fazer trocas de dietas hospitalares por produtos ultraprocessados, por produtos que não são servidos no hospital. Refrigerante, chocolate, salgados, preparados, fritos, preparações fritas, que a gente não deveria consumir no dia a dia, mesmo se não estivesse num cuidado hospitalar. E que isso faz muita diferença, né? Para aquele momento ali que ele se propõe a cuidar da saúde, sendo cuidado por tantos olhares, né?
Eu espero ter tocado o coração de vocês com o cuidado da nutrição hospitalar. Vou estar sempre disponível para vocês, em qualquer lugar que eu estiver dentro do serviço. Eu amo nutrição, amo falar de saúde pública, trabalho sem orgulho de falar que eu sou 100% SUS. Hoje eu estudo um pouquinho mais de obesidade infantil, eu estudo ambiente obesogênico. No momento eu estou fazendo um doutorado lá na saúde da criança e do adolescente, então eu estou mais pertinho também de alguns profissionais pediatras, e eu me debrucei em estudar o ambiente alimentar hoje das cidades, né, principalmente o ambiente alimentar das escolas e da proximidade das escolas no município de Betim, no município aqui de Belo Horizonte, para entender como que isso influencia a obesidade e protege da obesidade desses indivíduos. Mas se você quiser encontrar um pouco mais e saber um pouco mais da gente, do serviço de nutrição hospitalar do Hospital Infantil, esses são os contatos, né? A gente vai estar lá no lactário, na supervisão ou na manipulação lá dentro, se precisar mudar uma dieta. No SND a gente tem uma supervisão, tem também o telefone para fazer contato direto com a empresa de refeições, tem os e-mails do SND e também do lactário. E, claro, a gente vai estar as residentes, os nutricionistas da clínica nos corredores, nas salas de prescrição, nas enfermarias, nos ambulatórios. A equipe é linda. Vocês devem saber que deve ser assim, ó, a gente tem Cibele, que é grandona, dá para você identificar ela lá, facinho na enfermaria. A Dina também já tem uma personalidade marcante, você conhece, todo mundo já ouviu falar, né, para a experiência que ela tem, contribui com todos os cuidados. O Marcelo, que é o nutricionista, né, o bendito é o fruto lá da nossa equipe. Eu que fico mais escondidinha lá no meu jeito, cuidando um pouco mais da parte administrativa da residência. A Cíntia, que foi embora e voltou para o nosso serviço, né, bem-vinda de volta, também já conhecia. A gente tem uma grandona e uma pequenininha, então tem a Cíntia pequenininha, a Cibele grandona. A gente tem a Renata, que é hoje a nossa coordenação de nutrição clínica. A gente tem a Vanessa, que é a nutricionista que dedica mais horas para o hospital, então talvez ela é que vocês têm mais contato ela é a nutricionista que fica 40 horas no serviço. A gente tem a Tatiana também, que é a nutricionista, que é especialista em amamentação, que começou essa série do curso de nutrição hospitalar. A gente tem a Lília, que foi um ganho que a gente teve do CMT, que veio para contribuir nesse contrato de refeições, nessas dificuldades que a gente tem, né, nesse modelo de refeição transportada, nesse contrato, nesse desafio novo. E a gente tem a nossa equipe de residentes que a gente ama de coração, que é a Lídia, que ainda está de férias, a Gleice, que esse mês está lá no João 23, que a gente está morrendo de saudade dela, a Paola, que é a nossa R1 linda, super dedicada, que está trabalhando, eu vejo o quanto que ela se dedica, a Núbia também, todas super dedicadas, a gente tem muito orgulho, né, da equipe de nutrição, de equipe de residência, principalmente. Eu sou super orgulhosa das minhas residentes todas. Era isso tudo que eu tinha para passar para vocês. Nossa, Ingrid, a aula foi ótima. Eu consegui? Eu estou aparecendo na tela? Nem sei como é que é esse negócio, gente. Já pode compartilhar. Mas cada dia desse curso de nutrição assim, tem sido um aprendizado enorme. O trabalho que vocês fazem lá no hospital é incrível e a gente não imagina que tem toda essa complexidade por trás, assim, né? De preparar a alimentação dos meninos e até uma mamadeira, assim, igual você falou agora. E a cada dia que passa, a gente vê que o cuidado nutricional tem um impacto muito grande na qualidade de vida dos meninos. Ainda mais nos meninos da linha de cuidado, assim, né? Especialmente. Show de bola, gostei muito. Deu para ver que você gosta muito do que você faz. Eu sou suspeita para falar de nutrição, porque eu sou bem apaixonada mesmo. Mas, assim, a ideia... Eu fui lá... Eu, assim, sou sentida da Bárbara não estar aqui, porque eu fui lá para a Bárbara, eu gostaria tanto de falar em alguma... Depois das aulas que você tiver com os residentes, que a gente teve um giro, a gente teve algumas coisas no lactário, como eu estou lá no lactário agora, eu queria tanto pontuar com eles. Ela falou, eu falei para ela... Eu levei para elas um tanto de prescrições, falei, olha só, como é que eu vou fazer isso? Como que eu falo? Eu não quero ser... não quero ofender ninguém, mas isso aqui não pode acontecer e tal. Ela, não, a gente vai fazer um curso de nutrição. Ela bolou um negócio assim, falei, meu Deus, estou até com vergonha.
Aí eu fui falar com a Flávia, lá no pessoal da residência, falou, não, a gente vai conversar lá na FEMIC para a gente melhorar essa lista de dietas, e várias portas se abriram, e a gente surgiu um curso super legal, a Suzana, né, foi parceira também, a Bárbara conseguiu, a Denise, não é? Que conseguiu falar de introdução alimentar, que eu achei super legal, assim, ter conseguido falar um curso de nutrição, como muito mais do que eu imaginei que a gente pudesse falar. E aí eu sugeri para ela hoje que eu vou colocar lá no Drive uma pastinha dessa aula com todo esse material que eu tenho, não só de nutrição hospitalar, claro, né? Esses manuais. Eu e a Tatiana, que é a nova nutricionista que está lá no SND, a gente está construindo um manual fotográfico das dietas hospitalares do nosso hospital. A gente já tirou várias fotos, mas tem que ficar mais bonitinhas. Então, vocês vão ter acesso à parte da pasta da qualidade por esse padrão da dieta hospitalar do nosso hospital. Porque quando tiver mudanças também, vocês vão conseguir identificar. Eu acho que isso vai ser, assim, um jeito da gente se comunicar usando a tecnologia para nosso favor, né? Acho que vai ser bem legal para a equipe de residentes, médicos, ter esse acesso na pasta da qualidade, conhecer que manual é esse, né? Às vezes a família ou a mãe, a gente sabe, né, dessas dores, tantas que vêm junto desse cuidado dentro da hospitalização, e aí, quem sabe a gente não consegue ali identificar, né, ser mais parceiro também da equipe de cuidados, principalmente da prescrição. Ai, com certeza. Eu acho que é uma parceria que a gente tem que firmar cada vez mais, né? Super importante. Não, foi muito bom. Eu conheço muito a Tati, assim, eu estou apaixonada de coração nela. A gente se identifica muito. Eu também não porque eu já trabalhei com ela, você sabe, né? Antes de trabalhar Emig, eu trabalhava com ela na Aporte, a gente trabalhou junto. Quando ela veio trabalhar lá, eu fiquei assim. E agora que ela vai ser minha parceira de produção no Lactária, ela combinou de novo. Ah, deu super certo, então. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver, quiser mandar no chat. Esperar um pouquinho. Isso é muito bom. A gente tem que firmar mesmo. A gente tem muita coisa por trás, assim, que a gente da equipe médica ainda não sabe, né? Foi super importante esse curso. Foi super enriquecedor. E minha irmã é nutricionista, Ingrid, então que legal. Bom, é uma delícia. Eu acho que todo mundo tinha que fazer nutrição. Todo mundo. Não, o curso é muito lindo, assim, é muita área para trabalhar. Eu vejo tanta oportunidade, tanta hora que eu ainda foi Deus. Nada, vontade de fazer tudo de tudo, mas não dou conta. É muito importante. Vamos ver se o pessoal vai perguntar alguma coisa. Mas aí você manda esse link do Drive para a Bárbara, ela passa para a gente? Ela falou que vai deixar no Drive, se vocês têm um Drive, não é? Tá, tem. Eu vou mandar para ela o material e ela vai salvar tudo lá na pastinha. Ah, não, então tá bom. Então, porque eu acho que é legal vocês terem, porque tem um livro PDF, tem esses guias alimentares que eu acho que é legal vocês conhecerem. Tem esses outros materiais, esses artigos que podem servir de referência para alguma outra coisa que vocês vão precisar, né, para algum momento da vida também. Eu acho que acesso à informação, né, saber onde está já é um começo. Ai, com certeza. Nossa, e você foi muito prestativa de usar suas férias para poder dar aula para a gente. Muito obrigada. Foi muito bom. Sem problema. Eu acho que eu vou parar a gravação, que o pessoal não mandou. Sim. E eu não consegui colocar no YouTube, mas aí depois a gente edita e coloca lá. Tá bom? Tá. Parar.